Olá, meu nome é Camilo, sou responsável pela disciplina Estatística, Aplicação e Sensoriamento Remoto, ministrada no curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todo o conteúdo dessa disciplina pode ser acessado nos links disponibilizados na descrição desse vídeo. Nessa aula vamos falar sobre análise de variância. Mas antes de entrar propriamente na análise de variância, vamos recordar como a gente faz então para comparar, quando eu tenho interesse em comparar médias de duas populações. Então vamos supor aqui que eu tenho duas populações, cada uma com a sua média. Para comparar essas duas médias, a gente partia, então, construir uma hipótese, testando a hipótese da diferença dessas médias ser zero. Então isso equivale a testar a hipótese que as médias são iguais, quanto uma hipótese alternativa aqui que essa diferença de médias é diferente de zero. Então, para fazer isso, então a gente coleta amostras de cada uma das populações, cada uma podendo ter o seu tamanho de amostra, né? E a partir dessas amostras, então a gente estima o x-bar. Então a gente usa o x-bar para poder testar essa hipótese que a diferença das médias é igual. E para isso a gente usava teste Z ou teste T, dependendo das condições. Então, se eu conhecesse a variância, era um teste Z. Se eu não conhecesse a variância, era um teste T. Nesse caso, o teste T, lembrando a pressuposição de que as populações são normalmente distribuídas. Então, isso para o caso de eu estar comparando duas médias. E se eu tivesse comparando várias médias, como que eu faria, como que eu poderia fazer então essa comparação dessas várias médias? Então, nesse contexto, essas populações elas são chamadas de tratamentos também. É um outro nome que se dá para as populações. Então, nesse caso, a minha hipótese nula é que essas médias são todas iguais. Eu quero saber se todas essas médias dessas R populações ou R tratamentos elas são iguais entre si. E a hipótese alternativa, a gente vai ver que não é que todas são diferentes, mas de fato pelo menos uma delas é diferente. Então, nesse caso, mesmo não se conhecendo essas médias, seria possível verificar se elas são iguais a partir de seus valores amostrais? Então, a gente imagina então que a gente vai pegar uma amostra de cada uma dessas populações, a princípio cada uma podendo ter um tamanho de amostra diferente, a partir dessa amostra estimar as médias amostrais, e a partir dessas médias amostrais eu vou querer construir então uma análise que permita eu testar essa hipótese de igualdade de médias. E isto é o que a gente faz através da análise de variância. Então, a princípio, pode-se estranhar um pouquinho que a gente está comparando médias e o nome da análise é análise de variância, mas logo, logo vai dar para entender por que essa análise se chama análise de variância. Na realidade, essa análise de variância, existem muitos tipos de análise de variância. O que a gente vai abordar aqui, para a gente poder entender como que ela funciona, vai ser a análise de variância mais simples, que a gente chama de análise de variância de um fator. Então, eu vou estar levando em consideração apenas um fator, uma característica para avaliar essa igualdade de média. Depois a gente vai ver que tem casos onde eu posso complicar um pouquinho mais e analisar vários fatores simultaneamente. Tá? Mas a princípio a gente vai estar tratando de análise de variância de um fator apenas. Então, para a gente entender a análise de variância, a gente vai agora definir alguns pressupostos para poder entender como que essa ideia é construída, como que essa hipótese ela é testada. Então, a princípio, aqui já tem duas suposições bastante fortes que a gente tem que fazer para poder utilizar essa análise de variância. Isso daí não é essa pressuposição, a gente vai ver que ela tem que ser previamente testada, a gente vai ver como fazer isso, né? Então, são duas questões aqui. Então, a gente pressupõe que todas essas populações
independente delas terem a mesma média ou não terem a mesma média, né? A princípio cada uma tem a sua própria média, mas aqui tem duas questões muito fortes. A primeira delas é que todas elas são normalmente distribuídas. A gente vai ver por que isso tem que ser considerado, tá? Mas todas elas têm que ser normalmente distribuídas. Então, isso já é uma pressuposição de que, para eu utilizar a análise de variância, as distribuições originais dessas populações, os tratamentos aqui, eles devem ser normalmente distribuídos. A outra pressuposição é que a variância, apesar de ser desconhecida, a gente vai ver que a gente não vai conhecer essa variância, mas ela tem que ser igual para todo mundo. Isso também é uma pressuposição bastante forte, né? Eu tenho que pressupor que todas as populações tenham a mesma variância. Também isso é uma questão que a gente vai ter que testar previamente. Então, para a gente ver se a análise de variância aí ela é válida ou não. Então, basicamente, o que a gente está imaginando por trás dessa construção é que a gente tenha essa questão aqui. Então, vamos supor que cada população aqui tem a sua própria média mesmo. Eu estou pensando em várias distribuições gaussianas, todas iguaizinhas, ó, todas têm a mesma variância. A única diferença que eu estou imaginando que pode ter entre essas populações aqui é a média. Então, é uma questão de posição só. Então, cada uma tem uma determinada posição, tá? Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Então, todas as R populações, R variáveis aleatórias que eu estou comparando aqui, elas devem ser, então, normalmente distribuídas e ter a mesma variância, tá? Então, isso é fundamental. Uma maneira da gente começar a construir essa ideia ao invés de eu analisar cada uma dessas variáveis separadamente, eu vou estudar, na realidade, os desvios que cada uma dessas variáveis tem em relação à sua própria média. Então, esses desvios aqui, eu chamo isso de epsilon, tá? O epsilon aqui é o meu desvio, também chamado de resíduo ou erro. Então, a gente pode falar dessas três formas, esse epsilon. Quando eu faço isso, então, olha, quando eu retiro a média, a gente vai observar que, então, independente de qual população que eu esteja falando, todos esses epsilons aqui passam, então, a ter uma distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado. Então, eu tirei o efeito aí da média. Todos eles passam a ter a mesma distribuição. Então, os desvios, resíduos ou erro passam a ter a mesma distribuição. Tá? Então, eu conseguiria colocar todas essas populações, todas uma em cima da outra, colocando todas representando por uma única distribuição gaussiana. Então, todas elas aí com média zero. Então, uma forma de eu imaginar aí, que eu posso pensar, é que a variável aleatória para uma determinada população J, para um determinado tratamento J, ele nada mais é do que essa distribuição do epsilon somado à média daquele grupo. Então, quando eu pego essa distribuição que é igual, né? O epsilon tem uma distribuição normal com média 0 e variância sigma 2, e somo a média de cada população, eu faço esse deslocamento de cada da posição. Então, isso aqui é uma forma da gente imaginar. Então, esse epsilon aqui representa, então, o erro em torno de cada média de cada uma das populações. Eu posso também, uma outra maneira de pensar, que poderia existir aí uma média global aí, né, que represente um ponto de equilíbrio de todas essas distribuições. Eu colocasse todas essas distribuições juntas, existiria um ponto de equilíbrio dessa balança, né, essa média global, né? E se eu olhar, posso pensar em analisar a diferença que tem entre cada média de cada população, então, em relação a essa média global. Então, algumas médias vão estar mais próximas, algumas médias vão estar mais distantes. Então, quem mede essa distância, então,
desse deslocamento de cada média em relação a essa média global, que seria uma média de todas as populações juntas, né? É esse termo aqui, o tal, aqui representado pelo tal J, que representa então o erro ou desvio de cada média em torno dessa média global. Posso juntar todas essas duas expressões numa única. Então, veja que aqui eu tenho cada população representada por o desvio, uma média global, mais um desvio que esta população específica tem em relação a essa média global, mais um erro aí aleatório, aí uma distribuição que é comum a todas as populações. Então, esse tal J, ele representa de fato então o efeito do tratamento J ou da população. Aqui a gente já pode começar a construir essa ideia de que se as médias fossem todas iguais, esse tal aqui ele deveria ser zero, né? Porque todas as médias são iguais entre si. Então, consequentemente, todas as médias igual a essa média global. A gente vai ver que esse tal aqui, ele é bastante importante. E o epsilon aqui, como já foi dito, então, um efeito aleatório. Então, realmente, é o que tem, o que faz essas populações serem uma variável aleatória, né? Aqui está toda a parte aleatória, definida aqui por essa variável aleatória aqui, o epsilon. Tá? Então vamos lá. Então a gente viu que então para eu poder construir essa ideia toda, eu vou tirar uma amostra então de cada uma dessas populações, R populações, e aqui a gente vai começar a definir uma série definir uma série de letras, para a gente poder saber o que a gente está falando. Porque vocês vão ver que vai aparecer uma série de equações para a gente poder entender o que a gente está testando. Então, para a gente saber o que a gente está falando, a gente vai definir direitinho o que é cada coisa, tá? Então, eu vou chamar de XIJ o iésimo elemento da amostra retirada do tratamento J. Então, toda vez que aparecer um termo X sempre vai aparecer um X com dois números aqui. O primeiro número é a posição que esse elemento tem dentro da amostra que eu retirei, e o J representa para mim qual o tratamento ou população que ele pertence. Tá? O μJ é a média de população do tratamento J e vai ser estimado por x barra J. O I aqui vai de 1 até NJ, lembrando que cada população pode ter uma amostra diferente, né? Eu posso tirar uma amostra de tamanhos diferentes para cada uma das populações, e o J vai de 1 até R. Tá? Para ficar mais fácil entender essa sopa de letrinhas aqui, eu vou colocar aqui um exemplo bem fácil e pequeno, né? Mais simples, para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Então, basicamente, o que eu tenho para poder fazer uma análise de variância? Então, imagine que eu tenho 4 tratamentos aqui, e cada tratamento eu tenho os valores amostrados. Então, isso aqui são amostras retiradas de cada uma dessas populações, dessas 4 populações. Aqui, de propósito, eu coloquei com tamanhos diferentes. Não há nenhuma relação entre esses números aqui nas linhas, tá? Então, são amostras totalmente independentes, independentes dentro da amostra, independentes entre os tratamentos, totalmente independentes, tá? Então, o J vai de 1 até R, nesse caso aqui o nosso R vale 4, né? Então, o J é 1, 2, 3 e 4, o R aqui vale 4, né? O I é o número da amostra, tá? Então, vai de 1 até NJ, cada tratamento tem o seu próprio tamanho de amostra. Por exemplo, pegar um número qualquer aqui, esse 10,2, ele representa o valor x 6,3. Então, ela é a sexta amostra do tratamento 3. É assim que a gente vai se referir a esse valor em particular. Tá? Dessa tabela, eu vou conseguir tirar uma série de valores aí que vão tentar
de alguma forma, representar esses números de uma maneira toda, né? Primeiro deles aqui, ó, o NJ, então eu vejo que esse tratamento eu tenho 12 amostras, o segundo também 12, o terceiro tem 10 e o quarto tem 11. No total eu tenho 45 amostras sendo consideradas nesta análise. Tá? Então, esse 45 aqui representa exatamente esse número total de amostras, que no fundo é a soma das amostras de cada um dos tratamentos. Tá? Eu posso fazer uma soma, eu vou somar todos esses valores aqui de cada um do tratamento, tendo esses valores totais aqui. Então, nesse caso aqui, este total representa a soma de todos os valores deste tratamento. E como que a gente representa ele? A gente representa ele colocando um asterisco bem no i. Tá? Então, quando aparecer um asterisco, significa que eu somei todos os elementos daquela dimensão, né? No caso aqui do i. Tá? Então, quando aparecer o x estrela 3, eu estou falando que é a soma dos valores do terceiro tratamento. Tá? Então, é só somar todos os valores daquele determinado tratamento. É a soma em i. E também eu posso ter aqui a soma total. Então, quando eu somo todo mundo, eu tenho o x estrela estrela. Tá? Essa é a soma de todos os valores representados por todas as amostras. Para que eu obtenho essas somas? Para poder ter justamente as médias, né? Então aqui, se eu pegar o total, a soma total e dividir pelo n, eu tenho as médias. Então nesse caso aqui, eu tenho o x/3 representando então a média amostral do tratamento 3. Então é a soma de todos os valores dividida pelo NJ, nesse caso do N3, tá? Então eu tenho aqui a média amostral do tratamento 3. E posso ter também a média total, a média geral, né? Que também é a divisão da soma de tudo dividida pela todas as amostras. Então eu tenho a média global aqui, né? Um estimador da média global. Tá? Para a gente enxergar isto, todos esses desvios, diferenças que eu tenho entre essas observações, eu vou usar aqui um diagrama de dispersão, onde eu plotei, então, cada um desses valores dessa tabela estão plotados nesse diagrama de dispersão. Tá? Aqui eu coloquei esses pontos, essa diferença em x, de posição em x, é totalmente arbitrária. Eu só coloquei porque senão, se tivesse algum valor repetido, uma bolinha ia cair em cima da outra e eu não ia conseguir ver. Então tem um pequeno deslocamento entre as bolas, mas isso não tem nenhum significado aqui. Aqui é só para a gente ver que aqui eu tenho o tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4. Quando a gente olha, a gente já começa a perceber que existem diferenças, né? E semelhanças entre esses tratamentos aqui, né? Eu já consigo perceber aqui algumas características interessantes. E o que a gente faz a gente vai agora começar a analisar os erros ou desvios que eu observo entre essas observações. A gente vai ver que a gente pode observar em diferentes aspectos esses desvios. Então, primeiro aqui, olha, um erro em relação à média global. Se eu traçar aqui aonde está a minha média global, esse 12,90 aqui, eu vejo que eu tenho pontos que estão bem perto da média global, pontos que estão bastante afastados, né? Então, eu posso analisar esses desvios de cada ponto em relação a essa média global, né? Então, um exemplo aqui, ó, pegar um valor qualquer aqui, ó, esse x10,3, o 9,1. O 9,1 ele está distante da média global em menos 3,8. Tá? Poderia fazer esse cálculo para qualquer uma dessas observações. Então, eu vou ter observações que estão mais perto, observações que estão mais longe dessa média global. Beleza, essa é uma maneira de a gente enxergar esses desvios.
Mas ao invés de eu usar a média global, eu posso usar como minha referência a média do próprio tratamento. Então agora eu vou analisar os desvios de cada observação em relação à média do grupo a qual ela pertence, né? Então eu vou pegar a minha média amostral para cada um dos grupos e vou observar esses desvios. Então eu desvio de cada observação em relação à média ao grupo a qual ela pertence, tá? Então, um exemplo qualquer aqui, peguei esse 10,1. O 10,1, que é essa observação 8 do tratamento 2, ela está distante da média do grupo dela, que é 14,24, em menos 4, 14. Eu vou ter observações que estão mais perto, observações que estão um pouco mais longe. Então, esta também é uma outra maneira de ver como que esses desvios acontecem. Por fim, eu também posso pensar naquela outra ideia de observar os erros que eu observo, os desvios que eu observo de cada média de cada grupo em relação à média global. Então, eu vou ver que alguns grupos têm uma média mais afastada ou mais próxima dessa média global. Então, eu vou observar a diferença da média amostral de cada grupo em relação à média global. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar a média do tratamento 4, ele está distante da média global em 2,97. Posso fazer isso para todas as outras médias dos grupos. Tá, para que vai servir tudo isso? A gente vai ver que tem uma relação aí entre esses desvios, né? Então, o desvio de cada observação em relação à média global é igual ao desvio de cada média em relação a essa média global, mais o desvio de cada observação em relação à média do próprio tratamento. Isso aqui é fácil provar, isso aqui é bem tranquilo da gente ver essa relação. Então, beleza. Agora eu vou dar um salto aí, e daí já não é tão trivial observar isto, mas a gente pode provar, existe prova, que se agora eu pegar esses desvios ao quadrado e somar todos os desvios possíveis de serem medidos para cada um desses grupos aqui, isso também continua sendo válido. Então, os desvios quadráticos de cada observação em torno da média, ela é igual aos desvios quadráticos de cada média em relação à média global. Aqui também aparece um fator multiplicativo aqui pelo tamanho da amostra, porque todos eles têm que somar o número total de observações, que dá 45, então aqui também vai ter que aparecer um NJ, e aqui também, então, e a soma quadrática de cada valor em relação à sua própria média, do próprio tratamento a qual ela pertence. Então, essa relação não é trivial eu entender que isto aqui é verdadeiro, mas ela vem desta relação aqui, tá? Dessa relação inicial, que essa sim é mais fácil. E esses desvios quadráticos, eles recebem nomes específicos para representar cada um deles. Então, este primeiro desvio quadrático, soma de desvios quadráticos, a gente chama de soma dos quadrados total, tá? Esse segundo a gente chama de soma dos quadrados dos tratamentos, e esse último, soma dos quadrados dos erros ou resíduos. Tá? Existem alguns livros, alguns artigos que tratam de estatística que eventualmente podem aparecer esse SQE como SQR, por causa de resíduo. Mas a gente aqui prefere a forma do SQE porque é a mais utilizada mesmo. Quando a gente entrar lá em regressão, vai aparecer um RQR por causa de regressão. Então, para não ter confusão, vamos adotar o SQE, que é a forma mais usual mesmo, em inglês também. Esse termo vai aparecer como erro, então é melhor manter essa nomenclatura do SQE. Tá? Esses valores que a gente vai obter aqui, em geral, eles são organizados na forma de uma tabela. E essa tabela ela recebe o nome de ANOVA. Tá?
quando eu falo assim, eu estou representando os resultados dessa minha análise através de uma tabela nova, é porque eu vou representá-la desta forma. Vocês vão ver que essa mesma tabela também vai ser utilizada na análise de regressão. Também utilizamos essa tabela nova para representar os resultados de uma análise de regressão. Tá? Então, a nova é o nome dessa tabela. Tá? Então, o que essa tabela ela contém? Ela contém o que a gente chama de fonte de variação, que basicamente são as formas com que eu medi esses desvios quadráticos. Então, eu tenho os desvios quadráticos dos tratamentos, o desvio quadrático do erro, o desvio quadrático total. Tá? Aqui a segunda coluna é a soma dos quadrados, que é essas fórmulas que a gente acabou de apresentar. Então, aqui eu tenho a soma dos quadrados dos tratamentos, a soma dos quadrados do erro ou resíduo e a soma dos quadrados total. Esses dois valores, então, esses dois valores, eles são somados e dão esse valor total aqui. Tá? Então, a soma desses dois é igual a essa última linha aqui. Aí, a gente já pode imaginar que toda vez que a gente começa a medir desvios quadráticos, isso de alguma forma já traz na memória da gente algo relativo a estimadores de variância. Né? Então, se eu estou medindo desvios quadráticos, isso de alguma forma tem uma relação lá com a variância amostral. Né? A variância amostral ela também fazia isso. Né? O que está faltando para isso daqui virar, de alguma forma, um estimador de variância? Está faltando eu dividir, lá no caso da variância amostral, eu dividia por n-1. Aquele n-1 representava os graus de liberdade que eu tinha ao obter aquela soma quadrática. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Tá? Então, a mesma coisa aqui eu tenho que representar através dos graus de liberdade. Então, como que eu sei quantos graus de liberdade estão associados a cada uma dessas somas quadráticas? Da mesma forma que a gente viu lá quando a gente estava falando de discutir sobre o grau de liberdade. A gente vai ver quantas somas eu fiz no total, e daí dessas somas que eu fiz, quantas vezes eu substituí um parâmetro por um estimador. Então, começando desse último aqui, olha. Então, eu tenho quantas vezes eu somei, quantas no total somas eu fiz aqui. Lembra? Eu fiz R vezes os NJs. Eu tenho que somar, né, todos os NJs de todos os tratamentos. No final das contas, eu tenho aquele NT, o número total de amostras. No caso, a tabela anterior, a 45. Como aqui eu desconheço a verdadeira média global, e eu estou substituindo pelo estimador da média global, eu perco um grau de liberdade. Então, nesse caso aqui, eu tenho NT-1. Então, os graus de liberdade associados a essa última aqui, soma quadrática, é N-1. E esse N que representa o número total de amostras envolvidas nessa soma. Tá? Vamos para essa daqui, para a soma dos quadrados do tratamento. Veja que agora aqui eu estou comparando a diferença entre as médias amostrais em relação à média global. Essas médias amostrais, elas são, assim como nessa fórmula aqui, ó, o x e j era a minha variável aleatória. Né? Essa média amostral aqui de cada tratamento, ele tem essa mesma ideia da variável aleatória que eu estou estudando. É o comportamento desta variável aleatória em relação à minha média global. Então, nesse caso aqui, veja que eu somei R desvios quadráticos. Então, eu tenho R desvios quadráticos. E da mesma forma, a média global eu desconheço. Então, eu estou substituindo a média global pela média amostral total aqui. Então, eu também perco um grau de liberdade. Então, eu tenho R somas quadráticas, mas eu perco um grau de liberdade. Nesse caso aqui, então, eu tenho R menos 1 grau de liberdade. Para a soma dos quadrados do erro, a gente vai ver que os graus de liberdade eles também são aditivos, então a soma dos graus de liberdade aqui vai ter que dar o número total, mas também aqui a gente pode imaginar, olha aqui, eu tenho de novo, eu tenho os 45 lá, os NTs, somas quadráticas, é a mesma somatória que está aqui, tem aqui, então é o mesmo NT,
Só que agora aqui, olha, eu estou substituindo quantos parâmetros? Veja que aqui eu estou o desvio de cada valor em relação à sua própria média. Se eu tenho R populações ou R tratamentos sendo envolvidos, eu substituí R parâmetros pelos seus estimadores. Então, eu perco R graus de liberdade nesse caso. Então, aqui eu tenho NT menos R. Tá? Se a gente somar este com este, a gente vai ver que dá este total aqui. Tá bom? Aí, eu tendo a soma dos quadrados e tendo os graus de liberdade, automaticamente então, eu vou dividir um pelo outro e eu tenho o que eu chamo de quadrados médios. Então, eu tenho o quadrado médio do tratamento e tenho o quadrado médio do erro. O quadrado médio aqui total, ele é irrelevante para a análise estatística que a gente vai fazer. Então, a gente nem representa ele. Tá? Então, eu não me importo com ele. Tá? Isso daqui sempre fica em branco mesmo, porque ele não é utilizado na análise. Tá? Então, o que me importa aqui é o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do erro. Tá? São esses dois que são importantes. E aqui é que começa então a aparecer a importância dessa análise para a construção do teste de hipótese. Porque olha o que vai acontecer. Naturalmente, assim, não é difícil a gente imaginar que quando eu peguei a soma dos quadrados pelo grau de liberdade, eu tive um estimador de variância. Então, assim, não é difícil imaginar que esses aqui são estimadores de variância, né? Que variância? Aquela variância que caracteriza cada uma das populações, porque aquela variância é comum a todas as populações. Então, de fato, e aqui eu não estou fazendo nenhuma prova matemática, só vou colocar que a gente consegue provar matematicamente que a esperança desse QME é a variância populacional, aquela variância desconhecida. Então, se eu quero saber qual é aquela variância de todas as populações, o melhor estimador que eu tenho aqui para usar é justamente esse QME, que é aqueles baseado nos desvios entre cada valor e a sua própria média. Tá? Então, este é um estimador não tendencioso. Então, ele é um ótimo estimador quando eu quero ter uma ideia do que está acontecendo em termos de variância aí das populações. Então, ele é um bom estimador. Então, o QME é um estimador não tendencioso da variância populacional. Então, perfeito. Então, está ótimo. E esse QMT? O que acontece com esse QMT? Esse QMT tem um probleminha. Tá? Então, se eu construir lá a esperança do QMT, aqui eu também só estou colocando a fórmula final, a gente não está demonstrando, mas se eu fizer essa demonstração, eu vou ver que este QMT ele já não é um bom estimador da variância, porque ó, veja, ele é a variância mais um termo aditivo aqui, olha, aparece um termo aditivo aqui, tá? E o que é esse termo aditivo? Ó, veja, aparece uma somatória de NJ, tem umas diferenças aqui entre a média de cada tratamento em relação à média global, uma diferença quadrática. Então, veja que ó, é positivo. Então, sempre esse termo aqui é positivo, dividido aqui por R-1. Então, esse termo aqui ele é sempre positivo, tá? Sempre positivo. Essa diferença aqui entre as médias de cada tratamento em relação à média global, e essas são as médias verdadeiras, né? Eu estou falando de esperança. E isso daqui representa aquele meu tal. Lembra quando a gente estava falando do tal? Aquele tal lá representa justamente essas diferenças dessas médias, né, de cada tratamento em relação ao tratamento, à média global, né? Então, veja que esse termo aqui ele é sempre positivo, isso aqui vai ser importante para a gente. Então, na realidade, o QMT tem um certo defeito, né? Ele é um estimador também da variância, só que ele é um estimador tendencioso, e tendencioso para mais. Veja que ele tende a superestimar, então, a variância populacional, né? Isso é um problema. Mas tem uma exceção. Então, a menos que todas as médias sejam iguais entre si, e o que acontece? Quando todas as médias forem iguais entre si, todas essas médias são iguais à média global. Ou seja, esse tal é zero.
O que acontece com esse termo aqui, então? Isso dá zero. Esse termo aqui ele desaparece. Então, se as médias forem todas iguais entre si, esse QMT também seria um bom estimador para variância populacional. E é exatamente esta questão, essa questão de ora esse QMT ser bom ou ser ruim, que a gente vai usar então para construir esse nosso teste de hipótese para comparar todas as médias, que é a base aqui da análise de variância. Então veja, se eu construir uma hipótese aqui nula, onde todas as médias são iguais, contra uma hipótese alternativa que nem todos são iguais, então tem que tomar cuidado aqui, né? Que não quer dizer que o contrário de todos serem iguais significa que todas são diferentes. Não. Basta ter uma média diferente, eu já vou ter que recusar H0. Tá? Então, eu posso estar testando um monte de médias. Se uma delas for diferente, essa análise de variância vai ter que acusar que H0 é falso. Tá? Depois a gente vai ver que a gente vai ter uma análise posterior para daí descobrir quem que é o diferente mesmo, se todos são diferentes entre si. Mas o primeiro passo é saber se todos são iguais. Tá? Este teste de hipótese equivale a eu testar a hipótese que todos os taus lá sejam iguais a zero. Ou então a hipótese nula nem todos são iguais a zero, pelo menos um é diferente. Tá? E como que a gente vai construir? Qual é a minha estatística que eu vou usar para testar essa hipótese? Veja que aqui eu tenho dois estimadores para a variância populacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar fazer uma razão entre esses dois estimadores. E daí a pergunta é, tá, vou fazer uma razão entre eles. Que distribuição que tem isto, né? Qual é a distribuição que é baseada na razão de variâncias amostrais? Lembra? A gente vai chegar, não é tão difícil lembrar que a gente vai ter uma F. Então, quando eu faço uma razão de duas variâncias amostrais, né? Lembra que quando a gente ia testar a igualdade de variância, a gente via que, então, se H0 fosse verdadeiro, a razão das duas variâncias amostrais dava uma F. Aqui é a mesma coisa. Aqui também eu chego nessa F. Com quantos graus de liberdade? É sempre lembrar que é o grau de liberdade do numerador e o grau de liberdade do denominador. Então, vai ser uma F com R menos 1, NT menos R graus de liberdade. Tá? Então, se H0 for verdadeiro, o que eu espero é que eu tenha essa distribuição aqui, para essa razão desses estimadores. Então, lembrando, a F ela é sempre positiva, né? Vai de 0 até infinito, né? Só que daí vem a questão aí básica aqui, que quando a gente for calcular este F mesmo, essa razão, então o F calculado, qual o valor que a gente espera encontrar para essa razão se o H0 for verdadeiro? Vamos pensar na questão ideal, tá? Então, sempre pensando no ideal, tá? Então, idealmente, se H0 for verdadeiro, o que acontecia mesmo? Qual que era a esperança de QMT? Se H0 for verdadeiro, a esperança de QMT é sigma 2. E qual é a esperança de QME? QME sempre a esperança é sigma 2. Então, esta razão, ela deveria ter como valor igual a 1. Só que a gente sabe que a gente está falando de variáveis aleatórias, a gente está falando de amostras. Então, assim, este é o valor ideal. A gente vai conseguir esse valor aqui? Qual a probabilidade disso acontecer? Zero, por definição. Então, a gente não espera nunca encontrar o valor 1 perfeito, mas a gente espera encontrar alguma coisa próxima de 1. Então, quanto mais essa razão desses dois termos aqui chegar próximo de 1, mais evidência eu vou ter que H0 é verdadeiro, né? Mas tá, o quão próximo ele tem que estar? Vamos pensar agora no caso contrário, né? Se o H0 for falso, o que eu espero que aconteça com esta razão aqui? Veja que se o H0 for falso,
a esperança de QME sempre é sigma 2, então não muda. Agora, o que acontece com um QMT? Se o H0 for falso, lembra que tinha um termo aditivo. Então, existia um termo que adicionava um valor a essa estimativa, né, do verdadeiro valor da variância populacional. Então, o que eu espero é que esse F calculado dê um valor muito maior do que 1. Tá? Ou seja, toda a minha desconfiança desse H0 ser falso, eu achar que o H0 pode ser falso, vai acontecer quando o valor calculado se afastar do 1 e afastar aqui para a direita. Então veja que eu nunca espero que o valor dessa razão dê menor do que 1. Tá? Isso eu não espero que aconteça. Pode acontecer? Pode acontecer, porque se o H0 for verdadeiro, ele admite também valores menores do que 1. Então, assim, se eu fizesse a razão e desse menor do que 1, eu aceito H0, eu não me preocupo, eu não vou ficar olhando para ver o quão distante ele está do 1. Se deu menor do que 1, eu aceito H0. Vou rejeitar se ele for maior do que 1. Por isso, nessa análise, sempre ao meu nível de significância, ele é jogado todo para a direita. Então, veja que ele é sempre um teste unilateral à direita. Então, isso não é uma escolha, tá? Então, esse teste que eu vou fazer, esse teste F para análise de variância, sempre será um teste unilateral à direita. Por quê? Porque se H0 não for verdadeiro, eu espero que esse F, aqui, essa razão, ele superestime, né, na verdade, o QMT superestime a variância, fazendo com que esse F, então, dê valores, então, sempre superiores a 1. Vamos, então, resumir aqui as questões. Então, a gente, basicamente, numa análise de variância, a gente tem que calcular cada um desses termos. Então, a soma dos quadrados do tratamento, soma dos quadrados do resíduo, soma dos quadrados totais, dados por essas fórmulas. Mas existem fórmulas alternativas para facilitar a nossa vida, para calcular isso de uma forma um pouco mais rápida, porque ficar calculando todos esses desvios dá muito trabalho. Então, a gente vai ver que essa soma dos quadrados totais ela pode ser calculada por essa fórmula. Então, basicamente, são somas quadráticas de cada valor observado. Em relação aqui, eu vou ter que ter o total ao quadrado e o tamanho da amostra total. Tá? Então, é uma fórmula mais simples de fazer. A soma dos quadrados do tratamento também é, de uma certa forma, simplificada, porque também eu vou fazer uma soma quadrática agora aqui dos totais de cada tratamento. E esse termo aqui é o mesmo termo que aparece aqui. E a soma dos quadrados do erro, que é a mais chata de fazer, é a conta mais chatinha, a gente faz por diferença. Tá? Então é muito mais fácil. Então a gente sempre começa calculando a soma dos quadrados totais, a gente calcula a soma dos quadrados do tratamento e por diferença sai a soma dos quadrados do erro. Tá? Na prática, como que a gente faz então? Então, basicamente é um trabalhão para fazer isso na mão. Né? A gente vai ver que usando os pacotes estatísticos a gente vai precisar fazer isso na mão. Mas se precisar, é um certo trabalho. Então, primeiro eu começo calculando a soma dos quadrados totais, então eu tenho que fazer a soma de todos esses valores quadráticos e menos esse valor aqui ao quadrado dividido pelo 45. Tá? Esse valor aqui, ó, 522,01. Depois eu faço a soma dos quadrados do tratamento, que basicamente é a mesma conta que eu fiz anterior, só que ao invés de usar as amostras, eu uso os totais de cada tratamento. Então, é a soma dos valores dos totais ao quadrado dividido pelas suas respectivas amostras, tamanho de amostra, também menos aquele termo que a gente usou anteriormente. Dá esse valor aqui. Por diferença, eu acho esse daqui, a soma dos quadrados do erro. Aí eu vou para o cálculo dos graus de liberdade. Então, eu calculo sempre o grau de liberdade total, é o número total menos 1. Faço os graus de liberdade do tratamento, que é o número de tratamentos menos 1. E por diferença, eu acho os graus de liberdade do erro. Por fim,
eu faço o cálculo do quadrado médio do tratamento, o quadrado médio do erro e calculo a minha estatística F. Eu vou ter então o F calculado. Tá? A partir então dessa tabela a nova, eu vou construir então meu teste de hipótese, né? Então, vou considerar que então nesse caso todas as 4 médias são iguais, quanto à hipótese alternativa que nem todas essas médias são iguais entre si. Então, eu tenho essa distribuição considerada se H0 for verdadeiro, né? Vou considerar um determinado nível de significância e vou determinar um nível crítico associado a esse nível de significância. E vou então comparar esse F crítico com o F calculado. Então, se o F calculado estiver abaixo do valor crítico, então o H0 é verdadeiro. Caso contrário, então eu vou rejeitar. Tá? Ou então a outra forma, que é a forma que a gente vai ver nos pacotes estatísticos fazem, ele pega esse valor calculado aqui da estatística F e eu calculo a área à direita da curva F, que é correspondente então ao valor P. Então, daí, se o valor P ele for maior do que o alfa que eu adotar, eu considero o H0 verdadeiro. Então, tem as duas formas. Então, ou eu procuro o F crítico, ou eu calculo o valor P. Se eu for fazer isso na mão, através de tabela, é mais fácil fazer através do F crítico. Se eu estiver usando um pacote estatístico, provavelmente ele vai fornecer para mim o valor P associado a esse F calculado. Tá? Então, depende aí da situação. Eu posso fazer de um jeito ou fazer de outro. Tá? Vamos então só concluir então esse exercício aqui, né? Então, neste caso aqui, se eu colocasse esses valores dentro de um pacote estatístico, ele me deu aqui que o valor P associado a esse F, F calculado aqui deu um valor bem pequenininho, olha, um valor tendendo aqui a zero, né? Então, lembrando o significado do valor P, então o quão raro é esse valor observado aqui para esse F aqui, né, dentro daquela distribuição. Então, aqui eu tenho o valor P associado a esse valor calculado, né? Então, é 0,0283%, bem pequenininho, né? Um valor bem baixo. Se eu adotar o 5% de significância, o que eu concluo? Ó, 5% de significância é muito maior do que este, né? Ele está por aqui assim, né? O valor de significância nessa área aqui. Então, ou seja, esse valor aqui está muito alto. A gente interpreta assim, ele está muito distante do 1, né? Consequentemente, rejeita o H0, neste caso aqui. Ou seja, qual que é a conclusão? Ah, todas as médias são diferentes? Não, não. Então, se eu rejeito H0 pelo menos uma das médias é diferente das demais. Tá? Importante aqui a gente notar que se a H0 for rejeitada, essa análise de variância ela não vai identificar que média que é diferente ou quais que diferem entre si. Tá? A gente vai ver que a gente vai então ter que recorrer a um outro teste, uma outra análise para poder então descobrir quem é essa tal média diferente. Claro que se H0 for aceita, né, for verdadeira, então acabou a minha análise, tá? As minhas médias são todas iguais, eu não preciso fazer mais nada, as médias são todas iguais. Daí poderia juntar todo mundo, ou sei lá, porque já que as distribuições são as mesmas, as médias são iguais, as variâncias são iguais, poderia considerar todo mundo igual entre si. Tá? Algumas observações, né? Para meio que dar uma resumida, né? Então, a nova não considera que os tratamentos têm algum ordenamento específico, isso é uma coisa importante. Então, aquelas colunas que definiam cada um dos tratamentos, se eu trocar um tratamento pelo outro, isso não vai alterar em absolutamente nada a minha análise, tá? Então, não importa. Então, para
Caso você fale, ah não, mas aquele ordenamento faz algum sentido, a gente vai ter que usar um outro tipo de análise, que daí vai ter que ir para análise de regressão, que a análise de regressão daí já leva em consideração esse ordenamento, tá? Então, se esses tratamentos significam alguma coisa que você está aumentando, a análise de variância não vai levar em consideração isso, tá? Ela trata como cada um dos tratamentos como sem nenhuma ordem específica, tá? Uma nova com 2 tratamentos, se eu tiver só 2, né, se o R for igual a 2, a gente não deve usar a nova, tá? Então, assim, não deve, a gente não deve fazer isso. Se eu estiver comparando 2 médias, tá? Vamos usar o teste T. Então, o teste T ele se presta para isso. Porque se eu forçar e falar, não, vou fazer a nova com 2 tratamentos desse jeito, isso corresponde ao fazer um teste T ou homocedático bilateral. Veja que é extremamente engessado o teste. Então, se eu fizer uma nova com 2 tratamentos só, com R igual a 2, ele vai corresponder a um teste T homocedático bilateral, tá? Mesmo a nova sendo unilateral, tá? Mas vai corresponder a esse teste. Então, ou seja, se eu estou comparando 2 médias, vamos para o teste T, porque pode ser que as variâncias não sejam iguais, então eu vou fazer um heterocedático, posso fazer um teste bilateral ou unilateral, tá? É muito mais versátil, tá? E a outra questão também aqui é que a ANOVA ele pode ter mais do que um fator. Então, aqui no caso, quando eu estou fazendo uma ANOVA de 2 fatores, que a gente chama de ANOVA multivariada, então eu não tenho um tratamento só sendo considerado, eu tenho 2 tipos de tratamento. Aqui um exemplo clássico aqui, para quem é da área de agronomia, por exemplo, eu estou testando a produtividade de uma variedade e eu estou aplicando diferentes doses de adubo e aplicando 2 defensivos agrícolas diferentes, tá? Então, eu vou observar, nesse caso, a influência que esses tratamentos estão dando nessas médias. E a análise ela pode ficando cada vez mais complexa, né? No caso, as fontes de variação, eu tenho desde o efeito que esse tratamento A está dando, quanto o tratamento B, e como a gente tem repetições dentro de cada um dessas pares aqui de tratamentos A e B, eu posso testar interações. Isso aí depois a gente vai falar um pouquinho mais disso lá em regressão, tá? Então, assim, essa fonte de variação ela vai aumentando, vai tendo mais itens. Obviamente que as fórmulas para calcular vão ficando cada vez mais complexas, tá? O negócio vai ficando mais complicado de fazer. Claro que hoje em dia a gente usa pacote, né, para fazer isso, não é tão complicado assim de fazer, mas fazer isso, essas contas na mão vai ficando cada vez mais complicado. Lembrando aqui que então a análise de variância, isso é importante, ela tem pressuposições. Então, primeiro, cada observação deve ser independente das demais, então elas têm que ser amostras totalmente independentes, não pode ter relação, tá? E essa condição de independência é garantida pelo processo de amostragem, então isso não é testado, isso é garantido. Então, eu garanto que eu coletei as amostras por um processo totalmente independente, tá? Cada tratamento deve ter distribuição normal, então isso tem que ser verificado anteriormente através de testes específicos, que a gente vai ver, tá? O teste F para a nova de um fator, ele é pouco afetado pela falta de normalidade dos dados, tá? Então, isso daqui dizem que mesmo que você esteja fazendo essa ANOVA bem simples, a ANOVA de um fator, e a normalidade não foi atendida, ainda assim, em alguns casos, você pode confiar no resultado do teste F. A única exceção é quando o F calculado der muito próximo do F crítico, ou então o valor P dá muito próximo do limite de significância. Aí você vai começar a ficar meio desconfiado se essa falta de normalidade não pode estar comprometendo os seus resultados. Agora, se o F calculado der muito diferente do crítico, o valor P deu muito pequenininho ou muito grande,
a gente pode confiar na ANOVA assim mesmo, tá? Todos os tratamentos devem ter a mesma variância, também tem que ser verificado através dos testes específicos. Aqui também, se todos os tratamentos possuem o mesmo tamanho, tá? O NJ é igual para todo mundo, esse teste F também vai ser pouco afetado pelo fato das variâncias não serem iguais. Também vale a mesma coisa, tá? Então, eu não tenho que me preocupar se os resultados não derem bem próximo do aceitar ou rejeitar H0. Tá? Então, se o F calculado é muito diferente do crítico, indicando aceitar ou rejeitar H0, ou o valor P também deu muito pequeno, muito grande, muito diferente do alfa, eu posso ficar tranquilo aqui com o teste ANOVA. Mas, em geral, o que a gente faz realmente testar. Tá? A gente tem que testar, porque se a normalidade não for comprovada, ou se a variância não for igual para todo mundo, esta ANOVA já sofre fortes críticas, né, da utilização. A gente vai ver que tem um teste alternativo caso essa falta de normalidade ou essa variância não constante aí. A gente pode usar um teste que chama Kruskal-Wallis, é um teste não paramétrico. A gente vai falar sobre testes não paramétricos mais para o final do curso, tá? Agora, falando especificamente dos testes que a gente tem que fazer, então, anteriormente. Então, teste de normalidade existem vários, tá? Então, existem muitos testes de normalidade. Cada teste de normalidade tem uma vantagem, uma desvantagem, aquilo que a gente estava discutindo, o poder do teste. Então, existem muitas discussões aqui. De todos os testes de normalidade, o mais usual, o mais que tem o maior poder aí, é esse Shapiro-Wilk. Então, o que eu sugiro vou fazer teste de normalidade dos meus dados, vou fazer o Shapiro-Wilk. Ele é o melhor que tem. Esses outros dois testes aqui, o Kolmogorov e esse Q quadrado aqui de Pearson, a gente vai discutir ele quando a gente for falar em estatística não paramétrica. Eles também são testes para testes de distribuição. A gente testa a distribuição em geral. Por isso que eles perdem aqui para o Shapiro-Wilk. O Shapiro-Wilk é específico para normal. Esses dois aqui já servem para outras questões. Então, eles são mais genéricos. Por isso, eles perdem um pouco o poder, tá? de realmente detectar essa não normalidade dos dados. Então, poderia usar? Poderia, mas não é o melhor caso. Melhor é Shapiro-Wilk mesmo, tá? Então, vai fazer o teste Shapiro-Wilk. E como que eu faço o teste de normalidade? Tem que testar a normalidade de cada uma das populações. Já vê que, em geral, as amostras são pequenas. Então, testar a normalidade de cada uma das populações não é muito interessante. O que a gente faz é pressupor que o Epsilon tem uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2. Então, eu junto todo mundo. Eu trabalho, ao invés de testar a normalidade de cada uma das populações, eu testo a normalidade a partir dos erros que eu tenho de cada medição em relação à média do grupo a qual ela pertence. Então, eu junto todo mundo. Eu faço um teste único, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, a partir dos resíduos, dos erros, eu testo a normalidade. Vocês vão ver que, quando a gente for ver um exemplo no R, ele usa exatamente o próprio resultado da ANOVA, ele extrai os resíduos dessa ANOVA para testar a normalidade, ele já faz assim mesmo. Tá? Teste de igualdade de variância, também tem que testar para ver se as variâncias são todas iguais. Também, novamente, existem vários testes que podem ser aplicados, mas o mais indicado aqui é esse teste de Bartlett. Esse é o que tem o maior poder aí para testar a igualdade de variância. Então, a gente vai ver como que a gente usa. Nem o Shapiro, nem o Bartlett, a gente está detalhando aqui como que ele é feito. Mas vocês vão ver que ele o resultado dos testes, ele sempre vai ter um valor P e a gente sempre vai conseguir interpretar os resultados de uma maneira bem simples. A gente vai ver um exemplo prático, tá? Aqui eu tenho, então, uma análise de variância feita no Excel. Vocês vão ver que a análise de variância no Excel ela é bastante restrita
no sentido de que eu não consigo testar os pressupostos, tá? Ele faz a análise de variância, não tem nenhum erro, tá? Ele faz perfeitamente, não tem nenhum problema de fazer a nova no Excel. Só que os pressupostos a gente não consegue fazer aqui no Excel, a princípio. Como que ele faz? Então, imagino que eu tenho essa tabelinha, né? Então eu tenho uma tabela representada numa planilha Excel aqui. Eu vou em análise de dados e seleciono aqui a nova de fator único. Veja que aqui ele tem até a nova de 2 fatores, com e sem repetição aqui, mas ele tem uma estrutura que você tem que organizar para ele poder entender, tá? Aqui a gente está usando só a nova mais simples mesmo, tá? Então, basicamente aqui eu tenho que definir onde estão meus dados. Veja que eu coloco inclusive com os rótulos de cada coluna, né? Aqui indicando que os dados estão agrupados por coluna. Poderia fazer essa tabela deitada também aqui, mas não vem ao caso. Aqui indicando que tem rótulos então na primeira coluna. Aqui eu defino qual é o alfa que eu estou adotando, mas vocês vão ver que também não precisa, porque ele mostra também o valor P, então isso daqui é um pouco irrelevante, e eu defino onde que eu quero que saia o resultado. Tá? E daí ele sai isso daqui, tá? É isso daqui que ele imprime como saída, tá? Também tem uma questão de linguajar aí do próprio Excel, que a gente tem que se acostumar um pouquinho do jeito como ele escreve as coisas, tá? Mas basicamente ele mostra um resumo, então ele apresenta o nome dos tratamentos, o tamanho da amostra, a soma, a média e a variância. Essa variância aqui é uma variância estimada para cada um dos grupos. Isso daqui não convém, isso daqui a gente não leva isso em consideração, porque a princípio a gente tem que pressupor que elas sejam, a variância populacional é a mesma. Aqui são estimativas para cada um dos grupos. Ignore isso por enquanto, é quase só uma estatística descritiva. Mas o que interessa está aqui, né? A nossa ANOVA. Então aqui ele apresenta como fonte de variação, ele coloca entre grupos, dentro dos grupos, então traduzindo, aqui são os nossos tratamentos e aqui é o nosso erro. Tá? O resto é tudo igual. E aqui veja que ele apresentou o valor P. Tá? Apesar dele ter pedido lá o alfa lá, ele colocou o valor P aqui. Então ele ignora aquele número, afinal de contas. Beleza. Então aqui eu tenho a minha hipótese nula, quanto à hipótese alternativa, que pelo menos uma das médias é diferente, né? E se eu for adotar um alfa de 5%, o que eu concluo? Então, basicamente, eu vou em cima do valor P. Eu pego toda essa tabela aqui e já olho direto o valor P. Então, como o valor P deu muito menor do que o alfa, eu concluo rejeito, ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais. Tá? Então, no Excel, isso é tudo que eu posso fazer. Eu não posso fazer mais nada. Tá? Então, ele não tem também nem os testes posteriores aí para tentar descobrir quem é diferente de quem. Tá? E no R? O R é muito mais versátil. O R já tem bem mais coisa para fazer. Tá? Já dá para fazer muita coisa. Tá? Então aqui basicamente eu estou montando aqui essa tabela de dados. Obviamente que a forma de formar essa tabela aqui, eu posso ler isso de um arquivo. Tem maneiras mais elegantes de fazer isso. Tá? Isso daqui é só para vocês poderem copiar aqui, colar lá no R e poder rodar. Tá? Mas existem maneiras mais elegantes de fazer isso. Tá? Mas de qualquer maneira aqui, a função que faz a análise de variância é essa AOV aqui, olha. Então, é aqui que eu faço então, a análise de variância. Então, eu estou falando que eu quero usar esses dados e usar esse tratamento para analisar esses dados. Tá? Então, é assim que a gente escreve no R. E o resultado desta análise de variância, eu quero apresentar ele na forma de uma ANOVA. Então, esse ANOVA aqui é a forma que ele apresenta o resultado. A saída dele é esta daqui. Então, basicamente, é parecida com aquela lá do Excel, mas veja aqui que ele nem apresenta o total, tá vendo? Ele ignora o total, porque o total a gente não usa para nada mesmo, né? Então, ele nem apresenta aquela linha aqui dos totais, tá? Apresenta só o que interessa mesmo. Aqui
o grau de liberdade, a soma, a média, o F calculado, e aqui já tem o valor P. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez lá no Excel, quando eu olhar o valor P e comparar com o alfa, eu concluo então que realmente uma das médias aí deve ser diferente. Né? No R, eu consigo então também testar as pressuposições. Então, para testar a normalidade e a igualdade de variância, eu vou usar justamente esses resultados que eu fiz aqui. Ó. Então, o teste Shapiro-Wilk no R é bem simples. Ó. Eu uso o próprio resultado da ANOVA e eu aproveito os resíduos. Ó. Tá vendo? Ó? Ele testa a normalidade dos resíduos dessa análise do resultado da análise de variância. Tá? E o que ele sai aqui do Shapiro-Wilk é muito simples. O que o Shapiro-Wilk está testando? Ele está testando para ver se os resíduos eles têm uma distribuição normal, tá? Com média zero e variância constante. Tá? Então, ele vai testar isso daqui. E se não passar no H0, então ele tem uma distribuição qualquer. Pode ser até que seja normal, mas com alguma outra característica. Mas, desculpa, nesse caso, ele não vai ser uma normal, vai ser qualquer outra distribuição que não normal. Né? Então, beleza. O que sai como resultado? Veja que é extremamente simples aqui a saída dele. Ele sai uma estatística, tá? Um valor de estatística, que para a gente não importa muito interpretar esse valor em si. A gente vai olhar no valor P. Tá? E é o de sempre. Esse valor P, se ele for muito pequeno, então muito menor do que o nível de significância que eu estou adotando, eu vou rejeitar o H0. Se ele der muito grande, muito maior ou igual ao nível de significância, eu aceito o H0. Então, é muito simples. Então, se eu adotar 5%, o que eu concluo? É só olhar o valor P. Esse valor P deu 13%, deu muito maior do que os 5%, ou seja, aceita H0. Os seus provêm, de fato, de uma distribuição normal. Então, beleza, você viu? Muito simples de fazer esse teste Shapiro-Wilk. Tá? Então, eu vou olhar só o valor P e já tirar a conclusão. Então, o que eu espero aqui para a nova é que esse valor P dê valores altos, tá? Para eu poder aceitar a normalidade. O teste de Bartlett, o que ele testa é a igualdade de todas as variâncias, quanto à hipótese alternativa que nem todas são iguais. Então, parece o que a gente fez anteriormente, né? Só que não para a média e sim para a variância. Tá? Então, se uma dessas variâncias forem diferentes, ele vai acusar que é diferente. Tá? Então, nesse caso do teste Bartlett, ele pega os dados originais mesmo, porque ele tem que calcular, ele tem uma série de cálculos internos lá que ele faz com base nas variâncias amostrais de cada um dos grupos. Então, ele pega os dados originais para fazer o teste de Bartlett. Tá? Mas também a mesma coisa, ele tem uma estatística associada a esse teste de Bartlett, mas a gente não precisa ficar preocupado o que significa ele não, tá? Mas ele tem uma relação com aqui quadrado, tá? Mas não vem ao caso. A gente vai olhar direto o valor P. Então, de novo, se eu adotar o alfa de 5%, o que eu concluo? Olha o valor P. Nesse caso aqui, ó, o valor P deu altíssimo, 68%, muito maior do que os 5%. Ou seja, as variâncias dos tratamentos podem ser as mesmas. Então, eu posso considerar que as variâncias sejam as mesmas, mesmo as variâncias amostrais sendo bem diferentes. Tá? Então pronto, então, bem simples também, é basicamente rodar esse teste de Bartlett e olhar o valor P associado a ele, tá? Bem simples mesmo. Agora, quando a ANOVA indica aceitação de H0, acabou. Conclui que todas as médias de tratamento são iguais entre si, ou melhor, que não há diferença significativa entre as médias de tratamento. E, neste caso, encerrou a análise. Acabou. Cheguei à minha conclusão. Todas as médias são iguais e não preciso fazer mais nada. No entanto, se o H0 for rejeitado, a ANOVA, então, não é capaz de identificar que média que é diferente ou que médias são diferentes entre si. Né? Eu não consigo saber. Então, basta que apenas uma média seja diferente para que a ANOVA indique, então, a rejeição de H0. Né?
E como que eu faço para descobrir que média que é diferente? Quem são as diferentes? Então, primeira coisa, não vou fazer testes T homocedásticos para todos os pares de tratamento. A gente não faz isso, tá? Então, não é assim que a gente faz. Ah, vou ficar comparando pares de médias 2 a 2 para saber se as médias são... Não, não vou fazer isso. A gente faz um teste que é parecido com isso, só que ele é adaptado especificamente para esse caso da ANOVA, que é o que a gente chama de teste de comparação múltipla. Vocês vão ver, eu vou comparar pares de médias, no entanto, eu vou fazer uma comparação onde a conclusão que eu tiro é única, é assim, tem o mesmo nível de significância. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se eu fizesse esses testes T homocedásticos par a par, de fato o nível de significância para a conclusão geral estaria sendo modificado. Então, é como se eu estivesse usando níveis de significância diferentes para a ANOVA e para esses outros testes. Esses testes de comparação múltipla não, garante que eu estou testando da mesma forma, tá? Novamente, aqui eu tenho muitos tipos de testes de comparação múltipla. Também tem prós e contras, não vem ao caso. Mas de todos, o teste que é mais utilizado é o teste de Tukey. Então, esse teste de Tukey é o que todo mundo usa para testar a comparação de médias, pares de médias, quando a ANOVA então indica que pelo menos uma delas é diferente, tá? Então a gente vai focar então no teste de Tukey, como que aquele funciona, né? Então ele é utilizado então quando se deseja comparar todos os pares de média de R de populações adotando um único nível de significância. Então esse teste ele só vai ser usado depois da ANOVA. Eu não posso também já chegar e já aplicar o teste Tukey já logo de cara. Ele só deve ser aplicado se a ANOVA indicar que tem alguma diferença. Então, ele pressupõe, a questão não é de pressupor, mas ele fica subentendido que você primeiro fez a ANOVA, tá? Para depois fazer esse teste Tukey. O que esse teste Tukey ele faz? Então, na realidade, ele testa todos os pares, as diferenças de médias entre todos os pares de tratamentos que eu estou avaliando. Então, aqui A e B são qualquer um dos tratamentos que eu estou comparando, qualquer deles. Claro, o A e B é diferente, né? O A e o B são tratamentos diferentes. Então, ele compara todos e ele vai ver se essas médias de dois tratamentos específicos é igual a zero ou ele é diferente de zero. É assim que ele faz. Tá? O teste consiste então em calcular um valor crítico acima do qual a diferença entre as duas médias amostrais em absoluto é significativamente diferente de zero. Então aqui a gente vai mostrar como que ele é feito no passo a passo, né? Para a gente até entender o que a gente extrai como resultado desse teste técnico. Mas novamente, é bastante trabalhoso, mas os pacotes estatísticos já fazem isso para a gente também, tá? Então a gente vai explicar como que faz, mas na prática a gente vai usar um pacote estatístico para fazer isso, tá? Mas basicamente o que ele faz é ele então calcular esse valor crítico, uma diferença crítica, a partir do qual a diferença das médias amostrais passa a ser significativa ou não. Para calcular esses valores críticos é dado por essa fórmula. Veja que ele leva em consideração o quadrado médio do erro, que é aquele estimador da variância populacional, os tamanhos das amostras relacionadas às populações que eu estou comparando, e tem um valor aqui que é um valor tabelado. Esse valor vem de uma tabela, que tem um nome engraçado, ela chama distribuição amplitude estudentizada, tá? É um nome esquisito, mas é assim mesmo. E para achar esse valor tabelado, eu tenho que levar em consideração o número de populações que eu estou comparando. Então, eu sempre vou comparar par, mas eu preciso saber quantas populações estão sendo comparadas e os graus de liberdade do QME. Tá? Eu levo em consideração esses dois fatores para achar esse valor tabelado. Tá?
E, claro, o nível de significância. Então, vão ter tabelas diferentes para determinados níveis de significância. Então, essa tabela é feita dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu tenho o número de populações que estão sendo comparadas no total. Eu sempre vou comparar par a par, mas aqui tem um número total. E aqui eu tenho os graus de liberdade associados aí ao QME. Tá? Veja que aqui tem até um R igual a 2 aqui, mas eu nem sei por que ele está aqui, tá? Ele não deveria nem estar aqui, porque é óbvio que se eu fiz uma nova, eu estou comparando pelo menos 3 populações, tá? Mas aqui essa tabela é para 1% e essa outra tabela aqui é para 5%. Tá? Então, aqui vai mostrar basicamente o procedimento, como a gente faz isso na mão, tá? Depois a gente vai ver que a gente vai usar um pacote, a gente vai entender o que é esse pacote. Daí, dependendo do pacote estatístico, ele vai fazer diferente, a gente vai ter que entender o que ele está fazendo, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa para fazer o teste de Tuck, a gente precisa do valor do QME, o QME ele está aqui na tabela nova, ele está explícito aqui, e eu preciso dos valores amostrais das médias aí, das médias amostrais de cada um dos tratamentos. Então a primeira coisa eu começo ordenando do menor para o maior, tá vendo? Ó, aqui eu ordenei a menor média para a maior média. Aqui tem uma inversão dos tratamentos aqui, tá? Mas beleza, aqui é do menor para o maior. E daí eu vou ter que aplicar então essa fórmula para descobrir se a diferença entre pares de médias é significativa ou não. Tá? Se a minha diferença for menor do que esse valor crítico, considero essas médias iguais. Se ele for maior do que esse crítico, eu considero elas diferentes. Então, basicamente, eu tenho que ir lá na minha tabela, buscar esse valor aqui dessa métrica aqui, considerando o nível de significância que eu quero adotar. O QME vem daqui, o tamanho da amostra depende de cada par que eu estou trabalhando. Obviamente que se todos os tratamentos tiverem o mesmo N, fica muito mais fácil essa comparação, né? Então já é uma vantagem imensa que se eu tiver todos com o mesmo N, essa fórmula aqui eu faço uma única vez. Aqui nesse exemplo eu fiz para ser complicado mesmo, né? Para ser uma complicação de cálculo, não tem jeito. Então como que eu faço? Aqui eu peguei lá na minha tabela, considerando um alfa de 5%, eu peguei esse valor desse Q aqui. Tá? Agora, como que eu vou fazer a brincadeira? Eu vou começar a comparar todos os pares possíveis. Então eu começo do menor para os maiores. Então eu começo comparando o primeiro com o segundo. Então a diferença entre essas duas médias foi 0,02. Eu preciso saber se essa diferença é grande ou é pequena. Para isso eu tenho que calcular o D crítico. Então o D crítico para comparar o tratamento 1 com 3 é dado por essa fórmula e deu o valor 3,079. A diferença é muito menor do que o valor crítico. Então, essa diferença é muito pequena. Então, eu vou considerar essas duas médias iguais. Tá? Como que eu vou identificar que elas são iguais? Eu vou pôr uma mesma letra para elas. Então, eu pus A e A. Ó. Então, A e A indica, se eu tenho tratamentos com a mesma letra, significa que elas têm a mesma média. Tá? Então, A e A indica que essas duas médias são iguais. Próximo passo. Vou comparar agora o primeiro com o terceiro. Essa diferença deu 3,58. Vou fazer a conta. Veja que agora essa diferença deu menor. Ó. Então, essa diferença está muito grande. Então, a diferença entre T1 e T2 já é muito grande. Então, eu vou pôr uma letra diferente para o T2, para identificar que ele é diferente do T1. Vou pôr um B. Então, se esse é A, eu ponho o B para cá. Continuo o primeiro com o quarto. Está meio óbvio aqui que se já tinha uma diferença entre o T1 e o T2 e a diferença entre T1 e T4 aumentou, é óbvio que vai dar significativo isso. Não precisaria nem fazer o teste, tá? Mas eu estou fazendo aqui só em termos de cálculo, mas eu já sei que ela é diferente. Só que agora aqui eu vou ter um probleminha, tá? Se eu colocar B aqui,
eu vou estar dizendo que esse é igual a esse. Eu não sei se eles são iguais, tá? Então, como eu não sei se são iguais, eu vou pôr, a princípio, um C aqui, tá? Para indicar que esse é diferente desse. Esses dois aqui eu não sei se são iguais de fato. Eu ainda vou testar isso. Então, deixa um C aqui parado por enquanto. Tá, testei todos contra o menor. Agora eu vou testar todos contra o segundo. Então, de novo, ó, vou começar o T3 com o T2. Aqui, a princípio, eles estão como diferentes, porque eles são diferentes. Esse era igual ao primeiro e esse era diferente do primeiro. Mas eu tenho que testar para ver se esses dois são iguais entre si. Aqui vocês vão ver, vão começar a aparecer umas bagunças assim que vão, às vezes vai ser difícil de interpretar, mas depois a gente vai ter uns exemplos, vai ficar mais claro. Mas eu tenho que testar esses dois. Nesse caso aqui, ó, a diferença deu superior. Então, de fato, eles são diferentes. Então se eles já estão com letra diferente, deixa diferente. Da mesma forma, esse com esse, se esse é diferente desse, esse também vai ser diferente deste. Tá? E de fato é mesmo. Então, as letras estão diferentes, deixa assim, acabou. Por fim, eu vou testar este contra este. A diferença deu 1,63, quando eu calculei, ó, deu muito menor. Então, de fato, esses dois aqui, ó, eles são iguais. Eles não são diferentes. Eles estavam com letras diferentes porque ele estava sendo comparado lá com A. Então, de fato, esses dois aqui, eles não são diferentes. Então, eu posso vir aqui para um B, para esse C aqui. Então veja que tem que ser tem que ser pensado, né? Assim, é caso a caso, dá bastante trabalho para fazer esse tipo de análise aqui, né? Como que eu resumo esse resultado do teste Tuck? Ele vai aparecer desta forma, então ele vai aparecer como uma forma de uma tabela, onde você coloca os valores amostrais das médias, né? As médias amostrais, junto com uma letra e um comentário na base da tabela que letras iguais indicam que não há diferença significativa entre as médias a 5%, vou ter que colocar uma observação desse tipo, ou a forma que as pessoas gostam de fazer também é a forma de um gráfico de barra. Então eu tenho um gráfico de barra, onde eu tenho as barras representando a média, a amostral, e em cima, ou em alguma posição dessas barras, eu coloco a letrinha. Então, essas letras também vão indicar quais médias são semelhantes ou diferentes entre si. Então, aqui fica, o gráfico é legal porque fica até mais evidente, né? Ó, essas duas médias, tratamento 1 e 3, são iguais entre si, ó, de fato elas estão muito próximas, e o 2 e o 4 também estão relativamente próximas entre si. Então, elas são semelhantes, mas as duas são diferentes dessas duas, tá? Então, beleza. No R, como que isso é feito? Você vai ver que o teste Tuck, ele roda em cima do resultado da análise de variância. Então, você aplica a análise de variância e o resultado dessa análise de variância você apresenta para o teste Tuck. Tá? E daí, para ver o resultado do teste Tuck, a gente faz um plot. Na realidade, esse plot do teste Tuck, ele apresenta o resultado não em forma de letra, como a gente está acostumado, ele apresenta os intervalos de confiança. Então, ele constrói um intervalo de confiança para cada diferença de média entre os pares de tratamentos. Então, veja que aqui eu tenho um intervalo de confiança e qual o tratamento que ele está comparando. Então, aqui ele está comparando o tratamento 3 com 1, aqui o 2 com 1, o 4 com 1, depois o 3 com 2, depois o 4 com 3 e, por fim, o 4 com 2. Tá? Ele tem todos os pares que ele vai comparando aqui. E aqui tem o intervalo de confiança. Qual que é a nossa... qual é o nosso trabalho que a gente tem que fazer aqui? Se o intervalo de confiança contiver o zero, significa que essas médias podem ser iguais. Então, essa é a ideia que ele tem aqui por trás desse plot. Então, todos os intervalos de confiança que contiverem o zero, eu considero eles iguais. E a partir daqui, eu posso, então, identificar as letrinhas, né? Da mesma forma que eu fiz anteriormente. Ó, o 3 e o 1 são iguais, então eu posso pôr a mesma letra. Todos eles, o resto são diferentes. Ó, esse é diferente.
Então, esse é diferente, esse também é diferente, então, por exemplo, eu ponho um C, esse daqui é diferente, já está marcando como é diferente mesmo, esse também, e no final aqui o 2 com o 4 são iguais. Então eu posso ir lá e trocar o B. Então, a partir da interpretação desses intervalos aqui, eu consigo recuperar aqui essas letrinhas, tá? Pode ser que você tenha alguns outros pacotes dentro do R, que daí já saem resultados mais interessantes para o teste touch? Pode ser, gente, mas eu desconheço. Tá? A princípio, eu teria que fazer esse trabalho mesmo manual de interpretação desses intervalos. Tá? Não tem outro jeito de escapar, não. A interpretação dos resultados desses testes de múltiplas comparações pode não ser muito fácil, tá? Esse que a gente acabou de fazer estava molinho, facinho, era bem legal de interpretar, tá? Vamos analisar alguns casos aqui. Então, suponha que eu estou comparando 4 tratamentos e encontram-se ordenados pela média, tá? Então, vamos supor que eu tenha esse caso aqui. Então, esse é o caso sonho de consumo, né? Então, aonde cada tratamento tem uma letra diferente. O que eu concluo disso daqui? Todas as médias são diferentes entre si. Nossa, esse é o melhor dos mundos, né? Então, o H0 foi, lá a nova foi rejeitado, e além disso eu concluí que cada média é diferente. Então, cada tratamento tem sua própria média, né? Esse outro resultado aqui. Então, veja que o 1, 2, 3 é A e o 4 é B. Então, neste caso, apenas o tratamento 4 apresenta média diferente dos demais. Tá? O resto é tudo igual. Então, nesse caso aqui, é aquele caso que só uma média foi diferente das demais. E ainda assim, a nova indicou isso. Tá? Este já começa a complicar um pouquinho. Tá? Já quando aparece um tratamento com 2 letras, já começa a complicar esse entendimento, né? Então, veja aqui como que a gente interpreta. Então, a gente vai falar assim, a média do tratamento T3 é a mesma que T1 e T2, mas também é igual a T4. No entanto, a média do T4 é diferente de T1 e T2. Então, veja que esse tratamento 3, ele é um tratamento meio intermediário. Ele se parece um pouco com T1, com T2, mas também se parece com T4. Tá? Mas daí o T4 fica diferente do T1 e T2. Então eles já se distinguem. Então o aparecimento desses tratamentos que são meio intermediários, eles podem complicar um pouquinho a interpretação dos resultados. E isso pode acontecer mais ainda, né? Eu posso ter, por exemplo, neste caso aqui, olha, a única afirmação que eu posso ter desse tipo de resultado aqui é que T1 e T4 são diferentes entre si. O resto eu não posso mais dizer nada. O T2 e o T3, eles se parecem tanto com T1 quanto com T4, eles estão no meio do caminho. Então, eu não consigo distinguir aqui o T2 e o T3 para saber que posição que eles estão nesse ordenamento aqui, né? E daí as questões aqui críticas é quando eu pergunto assim, aqui eu estou pensando que eles estão ordenados, tá? Então, é a menor média e a maior média, tá? Eles estão ordenados aqui. E eu quero responder a seguinte questão: quais tratamentos apresentam as menores e maiores médias? Eu quero identificar quem tem a menor média e a maior média. E para isso eu vou indicar em azul a menor e vermelha em maior. Vamos para esse primeiro caso aqui. Quem é que tem menor e quem tem a maior? Fácil. Essa aqui está moleza. Então, o T1 é a que tem menor e o T4 é a que tem maior. Veja que essa minha pergunta eu estou fazendo em relação ao parâmetro. Não é em termos só o que eu observei, que é o valor da média amostral. A média amostral eu sei que eu tenho um mínimo e um máximo, não interessa. Mas eu estou perguntando em termos de parâmetro, tá? A verdadeira média. Vamos para esse segundo aqui, tá? Quem é que tem a menor e que tem a maior? Então, a maior é a T4. E quem tem a menor? Aqui já complica, porque os 3 tratamentos têm a mesma média. Então, eu não posso falar que o T1 é que tem a menor média. Não, o T2 e o T3 também têm a menor média. Então, esses 3 tratamentos representam a menor média. Tá? Não posso distinguir um do outro.
Tá? Então, não posso, só porque eu observei um valor ligeiramente maior aqui para T3, eu não posso falar que ele também não é o menor. Ele é também o menor. Tá? Então, se eu pergunto qual é o tratamento que tem o menor valor, é T1, T2, T3. Qual tem o maior? T4. Agora, nesse caso aqui, vocês vão ver que agora aqui embola. Tá? Porque quem que tem o menor e quem tem o maior? Aqui vai embolar. Porque quem tem o menor valor de média? T1, T2, T3. E quem tem maior? T3, T4. Então veja que o T3 ele pode ter tanto a menor média quanto a maior média. Então esse T3 aqui ele vai ficar num limbo, no meio do caminho. Então ele pode tanto ter a menor média quanto ter a maior média. E não adianta, eu não consigo distinguir. Nesse outro caso é pior ainda, né? Ele tem, aqui tá tudo confuso. Então, o menor é T1, T2, T3 e o maior é T2, T3, T4. Tá? Então, esses tratamentos aqui eles vão ficando meio embolados. Né? Para melhorar a distinção entre as médias e tratamentos, como sempre, o melhor remédio aí é aumentar o tamanho da amostra. Então, quando começa a aparecer essas letras emboladas, significa que a sua amostragem ela acabou sendo pequena. Então, ela foi incapaz aí de realmente distinguir esses tratamentos entre si. Então, isso já é um indício de que precisariam aumentar o esforço amostral aí para melhorar. Porque o melhor dos mundos é quando cada tratamento tem uma única letra, neste caso ou neste caso. Então, daí realmente você tem conclusões bem mais interessantes. Aparecer um tratamento com várias letras significa que ele está no meio do caminho. Então, indício aí para aumentar o tamanho da amostra, ou porque realmente você está forçando a barra aí e está pegando uma população que realmente ela é um meio do caminho entre duas. Né? Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, com degradação florestal, ou tipos de floresta para estudar biomassa. Então, você vai lá e pega amostras de populações, mas pode ter uma população que é realmente um meio do caminho. Então, daí ela vai ficar embolada, não tem jeito mesmo. Tá? E aqui, a gente só mostrando uma questão aí, para mostrar só, como vocês sabem, eu gosto muito de simulação, né? Mostrar para vocês qual é o efeito, né, de eu fazer uma nova ou fazer um teste T para par, que é o caso que não é recomendado, né? A gente não deve fazer um teste T para par. E por que a gente não deve fazer? Então aqui tem um exemplo de simulação para a gente ver isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Através de 10.000 simulações foram geradas 10 amostras independentes para 4 populações, todas normalmente distribuídas com média 100 e variância 5. Então, estou fazendo simulação. Então, todas têm a mesma média, todas têm a mesma variância. Então, o que eu estou esperando? Que se eu fizesse uma nova aqui, tinha que aceitar H0, tá? Porque todas, de fato, têm a mesma média, tá? Essas amostras foram submetidas a nova e teste T para cada par de tratamento. Adotando 5% de significância, eu espero, então, que 5% das simulações rejeitem indevidamente a hipótese nula de que todas as médias são iguais entre si. Então, lembrando o nível de significância aqui, né? Então, mesmo eu sabendo que isso é verdade, 5% das vezes essas simulações elas deveriam indicar uma rejeição indevida de H0. Então, o erro tipo 1 e o erro tipo 2 também acontecem aqui na nova, tá? Então, a gente tem que estar atento àqueles tipos de erro. Então, o que eu estou fazendo? Então, estou testando essa hipótese de que as 4 médias são iguais, quanto à hipótese alternativa que pelo menos uma é diferente. Então, nessa simulação, era para aceitar, tá? Sempre H0. Só que a gente sabe que 5% dos casos eu vou rejeitar. Eu espero que rejeite, né? Então, um exemplo de uma simulação seria essa daqui, tá? Isso daqui é que eu vou repetir 10.000 vezes. Então, vou mudar esses números aqui 10.000 vezes, tá? Então,
para esta simulação específica que foi feita, eu tive esse resultado aqui dessa ANOVA. Tudo isso aqui vai mudar, né? Eu vou fazer isso muitas vezes, tá? Também vou fazer muitas vezes esses testes T homocedásticos. Então, vou comparar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4, que é o que a gente não deveria fazer também, tá? E a gente vai ver o que vai acontecer, né, ao fazer isso, tá? Então, neste caso aqui, veja que para esse exemplo específico, olha, o valor P deu alto, então eu aceito H0. Neste caso aqui, olha, todos eles também estariam aceitando o H0, que as médias são iguais entre si. Então, para essa amostra específica, deu legal, ó. Tudo aceitou H0, as médias são todas iguais entre si, deu o perfeito. O que eu vou fazer agora é simular, vou fazer isso muitas vezes, tá? Então aqui, ó, deu significativo, né? Aceitou H0, que todos também aceitaram H0. Então, essa foi a amostra perfeita. Agora, vamos simular. Então, vou repetir isso 10.000 vezes, tá? Isso daqui está nessa planilha, para quem quiser ver os resultados parciais, né? Então, resultado da simulação. Então, quando eu calculei lá nessa planilha e contei quantas vezes H0 foi rejeitado indevidamente, então eu fui testando todas as ANOVAs e fui vendo quantas vezes ele rejeitou, o valor deu 5,08, então realmente muito próximo do nível de significância. Então, a teoria aí está funcionando, tá? A teoria está dando certo, não tem nada de errado. Mas o que vai acontecer no teste T? No teste T, pelo menos uma média ser rejeitada aconteceu em quase 21% das vezes. Tá? Então, foi rejeitado em pelo menos um dos testes T. Qual que é a conclusão? Que quando eu faço esses testes par a par, eu acabo sendo muito mais rigoroso. Eu acabo detectando pequenas diferenças com muito mais facilidade. Então, o erro aí de rejeitar H0 indevidamente sobe absurdamente, tá? Então, por isso a gente não pode fazer isso, tá? Então, por isso que a gente não deve fazer esse tipo de abordagem, ficar testando par a par o teste T. Eu vou começar a ver diferenças onde de fato não existe. Então, resumindo, tem que fazer a nova mesmo, tá? Então, não dá para fazer diferente, tá? Uma discussãozinha aqui sobre tamanho de amostra para nova, né? Então, determinar o tamanho da amostra conveniente, ela evita, né, desperdício de tempo, força de trabalho, custo no processo de coleta e análise de dados, né? Então, a definição do tamanho de amostra apropriado depende do tipo da ANOVA, do número de tratamentos que estão sendo comparados e do nível de significância adotado. Também depende do efeito, do tamanho do efeito. Esse tamanho ele chama effect size, tá? Que é uma métrica aí que tem relação lá com o quanto tem a diferença entre cada média de cada grupo em relação à média global. Isso aqui tem um pouquinho uma relação com o erro tipo beta, tá? Não é o erro beta isso daqui não, mas tem a ver com o erro beta porque ele está medindo a capacidade que você tem de distinguir as médias entre si de alguma forma, tá? Então só para mostrar aqui, então eu tenho casos onde eu posso ter 3 médias com a mesma variância aqui e qual deles é mais fácil de distinguir? Ó, veja, essas 3 médias estão mais distantes, essas 3 médias estão mais próximas, mas veja que por causa da variância é muito mais fácil distinguir essas 3 médias do que essas 3 médias. Veja que tem um monte de sobreposição, né? Então, esse efeito ele mede um pouquinho essa ideia, tá? Esse effect size aí, ele vai ver que esse efeito ele é menor aqui do que aqui. Então, é mais fácil distinguir essas médias, apesar de elas estarem mais próximas entre si, tá?
Então, isso aqui é uma questão importante. E daí você pode, de repente, encontrar essas tabelas, tá? Prontas em algum lugar, fazendo essa ideia aí de tamanho de amostra ideal, tá? Na prática, gente, o que vai acontecer mesmo é a gente coleta o quanto a gente conseguir, devido ao tempo, força, custo, e a gente vai coletar aquilo que a gente consegue mesmo. E depois a gente vai ter que arcar com as consequências mesmo das conclusões, né? Não tem jeito, né? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que existe sim uma sugestão aí de tamanhos de amostra que devem ser coletados para cada um desses estudos, tá? Obviamente que se a, esse efeito for muito pequeno, né? Então assim, a dificuldade de você diferenciar as médias for bem alta, né? Muito difícil de distinguir as médias, obviamente que você vai precisar de amostras muito grandes. Se as médias realmente são muito diferentes entre si, vocês vão ver que amostras pequenas já são suficientes para você distinguir. É aquela ideia de sempre, né?